Olá, seja bem-vindo ao Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, pelo Facebook, pela NET, no canal 26. Seja muito bem-vindo. Você que acompanha a gente pelo Facebook, já viu ali que no Esquenta eu adiantei umas novidades, mas você está acompanhando na tela aí, já dá para ver. Hoje a gente tem o auxílio luxuoso de Laura Jane. Seja muito bem-vinda. A gente tem uma intérprete de Libras super competente hoje acompanhando o Hashtag Educa. Seja muito bem-vinda, Laura, ao Hashtag, viu? E você que está aí já acostumado com a gente, sabe que a sua participação é extremamente importante. E o canal que a gente tem para conversar, para que você envie seus comentários, tire suas dúvidas, envie as suas questões, é o Facebook, né, através das postagens. E se você estiver acompanhando a gente pela televisão, mas de repente quer só usar aqui o aplicativo de mensagens para enviar os seus comentários, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Mas o importante é que você participe e venha para essa conversa, porque hoje o Hashtag celebra uma data importantíssima. Todas as pessoas com síndrome de Down devem ter oportunidade de viver plenamente e serem incluídas numa sociedade em condições igualitárias com os demais cidadãos. Os direitos das pessoas com Down são assegurados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, ratificada pelo Brasil com força constitucional e pela Lei Brasileira de Inclusão. Apesar dos esforços e avanços mundiais nessa causa, pessoas com síndrome de Down ainda enfrentam preconceito e a exclusão. Por isso, no dia 21 de março, em todo o mundo, familiares, pessoas com Down e sociedade civil se unem na conscientização sobre o que é síndrome de Down, o que significa ter a síndrome e como as pessoas com Down têm um papel fundamental na sociedade em que a gente vive. Para conversar com a gente sobre esse assunto, o papel da escola, da sociedade civil e como a gente pode vencer o preconceito e fazer mesmo essa sociedade ser mais igualitária, o Hashtag Educa convidou aqui para o nosso estúdio Valéria Oliveira, que é psicopedagoga e membro do Instituto Helena Antipoff, aqui da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vinda, Valéria, ao Hashtag Educa. E Maria Fernanda Borges, psicóloga com experiência, né, no acompanhamento de pessoas com Down. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa também. Olha, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Por que 21 de março a gente celebra, né, o Dia Internacional da Pessoa com Down? Porque existe uma alteração genética que é um cromossoma a mais no par de cromossomas 21. Na hora que vai sendo feito ali, enfim, no embrião, nesse momento você tem um cromossoma a mais naquele par, ou seja, são 3. Trissomia 21. 21, a data, né, por conta do cromossoma 21. E por que março? Porque é o mês 3, é o terceiro mês do calendário. Então, é uma data que traz aí uma curiosidade, traz uma marca e ela é celebrada no mundo inteiro. Para a gente iniciar a conversa aqui, Fernanda e Valéria, eu já queria começar perguntando, porque tem aí uns equívocos que a gente precisa sanar, né? Síndrome de Down é doença? Não, não é doença. Quer falar, Valéria? Não podem? Concordamos as duas e eu acho que todos concordam que a síndrome de Down ela não é uma doença, ela é uma condição. A gente tem algumas doenças que são associadas em comorbidade à síndrome de Down, mas ela não é uma doença. Porque quando a gente pensa em doença, a gente pensa logo num tratamento, numa cura, e isso vem cercado de preconceito. Há um estereótipo, isso vem, né? um preconceito e, assim, gera desinformação. E essa desinformação, ela gera, claro, que problemas para essa pessoa também, né? Porque se a gente começa a rotular essa pessoa e se a gente começa a delimitar e a limitar as condições dessa pessoa, a gente não vai conseguir ter uma inclusão e também não vai conseguir fazer com que essa pessoa tenha visibilidade na sociedade e se desenvolva como é preciso, como é necessário. Você percebe isso no consultório? Percebo, principalmente o fato da síndrome de Down ter uma face sindrômica, já tem uma preconcepção, como se tivesse um senso comum que pressupõe como deve falar,
quais são as limitações, como se isso fosse alguma coisa também uniforme, né? Então, assim, a síndrome de Down ela é um conjunto de sintomas, de características. Em geral, você tem, como estava falando a Valéria, predisposições a obter ao desenvolvimento, aparecimento de algumas doenças. O organismo é todo um pouco mais vulnerável. Só que a gente não tem como apontar previamente o que é isso, como isso se apresenta, né? Então, é muito individualizado. O fato da gente não saber e não ter oportunidade, muitas vezes, de ter acesso à informação, eu acho que isso acaba delimitando, de fato, muitas possibilidades. De acordo com dados do governo federal, existe aí uma estimativa de que o Brasil tenha 300 mil pessoas com Down. Né? Quais são os desafios enfrentados por essas 300 mil? É óbvio que, né, eu estou generalizando, tem os desafios locais, mas de uma maneira geral, quais são os desafios enfrentados pelas pessoas com Down ainda assim nos dias de hoje? Eu acho que, partindo disso que a gente está conversando, é exatamente essa pressuposição de como é a pessoa. Ela não tem voz em geral. E não é estimulada nem ensinada a pensar, né, Valéria? Muitas vezes você tem uma pessoa com síndrome de Down e o senso comum diz, olha, mas ele é tão bonitinho, infantiliza. Afetuoso, Ele é muito afetuoso, ele é muito... Ele é uma criança grande. Isso são coisas é a frase que a gente mais escuta. A gente é escuta muito grande. Isso. Essa é uma forma também de você subestimar a capacidade dessa pessoa. E aí, quando você subestima, você não permite que essa pessoa atinja todo o seu potencial. E eles têm muito potencial, e a gente sabe disso. Nós já temos visto várias pessoas com síndrome de Down que, inclusive, estão ocupando posições muito importantes dentro da sociedade, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Psicologicamente, todo ser humano aprende a conhecer o mundo através das relações, né? E se você começa suas relações e mantém elas desse modo infantilizado, é difícil a pessoa poder responder de um outro modo. Isso para qualquer ser humano, né? Isso é num todo. Você andar na rua, alguém que te atende, alguém que te olha, alguém que te cumprimenta, o olhar, a resposta, quando ela vem te colocando nesse lugar infantilizado, limita muito, limita uma autopercepção que possa ser diferenciada também. Eu acho que já tem um equívoco até na abordagem, né? A tendência é que você fale mais tati-bitate. Sim. Né? Ao invés de tratar como um adulto, né? Você Com certeza. Tudo bem, a gente tem Eles são sempre bebês, a criança com né? Down, mas às vezes você tem um adulto com Down e você continua tati-bitate. Né? É uma moça, não é uma moça, é uma senhora com síndrome de Down, né? É difícil falar essa frase, é incomum, inclusive, né? Mas eu agora vou fazer aqui uma pergunta, não é capciosa não, mas é uma pergunta difícil. Você acha que é porque não é tão debatido, não é tão conversado, ainda é colocada ali uma cortina tampando? Por que as pessoas que não têm Down ainda se comportam dessa maneira? Posso falar uma coisa que eu acho importante? Hoje a gente está comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down. Quando a gente faz algum tipo de comemoração como essa, ela é importante justamente para isso, para trazer informação para as pessoas. E eu vejo que, às vezes, até a própria família tem pouca informação sobre isso. Isso é fundamental. No município, a gente recebe muitas crianças pequenas em creche, né? E a mãe vem e você pergunta o que o médico conversou com você? O que você sabe sobre a síndrome de Down? E aí a mãe diz para você assim, eu não sei nada. Eu sei que ele vai ter problemas, ele vai ter alguns atrasos. Posso interromper, Valéria? Claro eu acho que pode. muitas vezes isso ocorre também porque os pais têm medo do que vão ouvir. Sim. Esse senso Também comum tem, de também não vai dar certo, vai trazer muita dor, vai trazer muito complicação. Muitas vezes os pais não querem saber, né? Porque dói, porque o senso comum também traz um prognóstico muito complicado e que não é assim que se apresenta também, né? Às vezes, a impressão que esse pai tem, e a gente vê isso bastante, eu que lido muito com escola vejo, é que eles chegam, colocam na escola e dizem assim, eu trouxe para a escola. E aí, quando você pergunta, por exemplo, sobre o atendimento de saúde, não, mas ele não precisa, só a escola está bom. Porque ele acredita que a escola vai dar conta daquela criança e que aquela criança também não vai evoluir muito, porque ela tem síndrome de Down. Eu estava lendo até um artigo, e nesse artigo diziam que as pessoas antigamente até nem vacinavam, porque achavam
que uma pessoa com síndrome de Down não ia viver pelo menos até os 20 anos. Então, não precisava vacinar, não precisava levar para um serviço de fisioterapia. A gente sabe que eles, a maioria deles, né, eles são hipotônicos, né, precisam de outros atendimentos. E muitas vezes você não fragilidade muscular, a musculatura é mais molinha, né? Essa hipotonia muscular. Tem que exercitar bastante para poder se fortalecer. São coisas que são fundamentais, né? Eu acho que fundamentalmente não incomodavam a sociedade. Eu acho que a partir do momento em que a gente consegue dar voz em todos os lugares, as mídias mudaram, né? A gente consegue obter mais informação também, trocar mais informação. Então, eu acho que assim, o acolhimento, trocar, compartilhar, buscar grupos que tenham pessoas, as pessoas se surpreendem muito com o caminhar, né? Tem muita coisa nova, tem muita fala, tem muitas pessoas com síndrome de Down falando por elas hoje em dia. E é incrível, porque as pessoas se surpreendem muito positivamente também. Oh, nossa, não sabia, nossa, sim. É isso, né? É um olhar que vem diferente, acolhendo também esse desenvolvimento e esse caminhar. Agora, Valéria, o acesso à educação ainda é uma questão, ela é planetária, quando a gente pensa em relação à pessoa com Down. Sim. Existe a queixa da falta de acesso à educação, de uma educação de qualidade, uma educação voltada também para as dificuldades, porque dentro da síndrome você vai ter, nesse espectro, você vai ter diferenças, né? E possibilidades e dificuldades. Por que a educação ainda é uma questão, um desafio? E como que o educador olha para a pessoa com Down hoje, assim, em tempos... Vamos falar do Rio de Janeiro, como que o Helena Tipoff vê o aluno com Down? Então, deixa eu te dar um outro dado que é interessante. Por mais que a gente, às vezes, reclame em relação às políticas públicas do Brasil, é bom que a gente tenha em mente também que o Brasil é o segundo país que mais acolhe, que mais tem políticas públicas para as pessoas com Down e que mais tem oferecido serviços de saúde para pessoas com síndrome de Down. Você vê que hoje você tem as vacinas todas à disposição, você tem tratamentos, você tem muitos médicos, inclusive nós temos um médico brasileiro que ele é referência em síndrome de Down, né? Que é o doutor Zan, né? Que percorre todo o mundo falando sobre isso e dando capacitação em várias faculdades pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem aí profissionais de saúde já bastante atentos, né? E conhecendo bastante e capacitados. Em relação à educação, o que acontece hoje, e aí eu vou te dar o panorama que eu tenho do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, e os professores com os quais eu convivo mais. A criança com síndrome de Down, o aluno com síndrome de Down, ele tem sido muito bem-vindo na rede, assim como todos os outros. A gente trabalha com a perspectiva da inclusão. E temos oferecido para esses nossos alunos redes de apoio, que são importantíssimas, né? Todo aluno nosso hoje tem acesso às salas de recursos, também tem acesso aos nossos agentes de educação especial, que também fazem atendimento, quando necessário, a essas crianças. Nós temos o plano educacional individualizado, porque cada um aprende de um modo diferente, cada um precisa ser estimulado de um modo diferente, e o professor ele tem esse olhar. Então, quando essa criança vem para a escola, ela tem esse atendimento, né? Se conversa com os pais, se começa a elaborar um plano de aprendizagem para essa criança. Inclusive, o município do Rio fez um desenvolvimento de uma apostila muito interessante, exatamente para poder acompanhar o plano individual. Sempre estamos fazendo alguma coisa de educação, inclusive para facilitar que esse professor tenha acesso a esse conhecimento que a gente já vem estudando no Helena e que a gente está sempre levando até eles, porque todos os nossos professores hoje, principalmente os professores de sala de recurso, eles fazem capacitação mensal. Há uma formação em serviço, que é importantíssima. E sempre trazemos algum profissional da área para fazer essas capacitações. Então, você imagina um profissional que já trabalha há 10 anos, sendo capacitado mensalmente, que profissional é esse que está ali e que está ajudando nessa inclusão? Aliás, ele é o nosso principal agente hoje, né? O nosso professor de sala de recursos. E que repassa ao professor de sala de aula todo esse conhecimento e auxilia esse professor de sala de aula a fazer com que essa inclusão total aconteça. Né? Para você que chegou agora e está acompanhando o Hashtag Educa, de repente você ligou a sua TV agora, está vendo o Hashtag Educa pela primeira vez.
Quem vai falar não é a apresentadora do hashtag, não, tá? É a cidadã moradora do Rio de Janeiro que paga seus impostos como contribuinte. Tem uma coisa que vale a pena o Rio de Janeiro, o cidadão carioca, conhecer, porque tem um trabalho excepcional de uma qualidade altíssima, é o Instituto Helena Antipoff. É verdade. O trabalho que o Helena Antipoff faz mesmo de inclusão, de capacitação dos professores para trabalhar com todas as deficiências é incrível. Estou dizendo e assumindo mesmo. Eu fico feliz de saber para onde o meu imposto está indo e está indo bem no Helena Antipoff. Agora, tem uma coisa que a gente estava falando sobre essa capacidade da formação do professor, do acompanhamento, do material didático, da sala de recursos, que é importante, mas quando a gente inclui o aluno com Down numa turma onde você tem outras deficiências e não tem deficiências presentes, o desenvolvimento dele também é gigantesco. E essa universalização do ensino público, né, que não tem como dizer, não, aquelas desculpas que às vezes a gente escuta, infelizmente, porque as queixas dos pais chegam para a gente, não, a escola já não tem mais como matricular, está lotado, etc. e tal, que em alguns casos acontecem. A rede pública, ela absorve, e no caso do Rio de Janeiro, a gente tem aí um quantitativo grande de pessoas com Down matriculadas na rede, né? E a inclusão, ela é fundamental para esse desenvolvimento, não é não? Com certeza. Fundamental, até porque limitações e deficiências todos temos, todos, né? Seja em qualquer aspecto. Ninguém dá conta de tudo maravilhosamente bem, né? Então, a gente poder lidar com isso de um jeito mais flexível, ensina a observar no outro isso, ensina a gente a lidar com as nossas limitações também. Sim. Né? A pessoa com síndrome de Down, ela é uma pessoa, ela não é uma síndrome, ela é uma pessoa. Ela tem ali possibilidade de desenvolver milhares de aspectos da vida dela, né? Então, ela, incluída na sociedade, ela vai poder desenvolver o que for mais apto dentro da individualidade dela, né? Se a gente não dá a oportunidade dela trocar, dela caminhar, dela se desenvolver, dela ser estimulada, a gente, de fato, está podando, está tirando potências, né? Reconhecimento, dignidade, está tirando muita coisa. A escola, na verdade, ela faz um papel que é um papel de provocar esse cérebro dessa criança a se desenvolver cada vez mais. Então, a gente tira a criança de casa, que está ali somente convivendo com a família, que só conhece aquela mesma rotina, e leva para um outro ambiente, onde essa rotina vai ser modificada, onde ela vai ter desafios educacionais que ela vai precisar vencer. Isso só faz com que essa criança cada vez mais... Ela vai ser alfabetizada, vai poder interagir com o mundo, vai aprender regras, limites. Vai fazer amigos, né? Vai conhecer outras pessoas, vai construir outros laços. É o desenvolvimento pleno, né? Agora, apesar das dificuldades que a gente ainda encontra, empresas e profissionais liberais têm dado oportunidade de trabalho, de formação profissional para pessoas com Down em vários lugares do mundo. E a gente vai ver agora uma experiência com a Fernanda e o Daniel, que é inspiradora e, assim, emocionou a equipe toda do hashtag. Que você não tá assistindo porque está todo mundo atrás das câmeras. Mas emocionou e a gente vai acompanhar agora. O Projeto Beleza em todas as suas formas, ele capacita pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual em auxiliares cabeleireiros. Já passaram por mim mais de 6 turmas e isso quer dizer, assim, mais de 50 pessoas. Oi, Dani, tudo bem? Os clientes não ficaram impactados inicialmente. Alguns, inclusive, ficam meio me olhando como se... Você não está falando um pouco bruscamente, mas tem hora que eu preciso ser assertiva com o Daniel para poder ele ir firme e executar a função dele, né? A gente tem que saber exatamente o que está ensinando para eles, porque eles, com aquela vontade de aprender, eles aprendem tudo perfeitamente, assim. A inclusão, ela começa... não só quando a gente admite essas pessoas com deficiência ou síndrome de Down no salão de beleza. Ela começa quando os clientes começam a ter contato e aí vão falando para outras pessoas que vão ficar sabendo que naquele local tem uma pessoa
com deficiência que trabalha, e aí ligam para mim e perguntam, olha, você conhece mais alguém que possa vir a trabalhar? Então, assim, o projeto prepara essas pessoas para o mercado de trabalho, inclui eles no mercado de trabalho e acompanha, que é o mais importante. O Daniel, ele só agregou valores aqui dentro. As pessoas hoje são mais organizadas, porque o Daniel é uma pessoa que preza por ter tudo certinho no lugar e traz alegria, né? Eles têm um amor, um coração e eles têm vontade. Hoje, a maior conquista de ter o Daniel aqui no Chemarizete é minha. O Daniel, assim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada e consigo pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E o Daniel me fez respirar, me fez contar, me fez, sabe? E hoje eu sou uma pessoa que sei o tempo de cada um é diferente, o que cada um pode proporcionar naquela função também é diferente, mesmo sendo a mesma função. E assim as diferenças ficam mais fáceis, né? Hoje, ser instrutora do projeto e ser tutora do Daniel aqui no salão me fez de mim uma pessoa bem maior, assim. Daniel ficou tímido para as câmeras, mas as estagiárias adoraram o tratamento capilar que Daniel aplicou ali. Eu quero saber onde Eu fica quero esse uma salão, massagem gente. dessa Eu quero mãozinha isso. macia que a gente estava A falando. gente Você está sabe que é imaginando? gostosa, né? Aquela mãozinha que eles têm, que é uma Deve ser delícia. uma Eu adoro delícia. segurar. Olha que coisa boa. O que vocês acharam dessa experiência no sentido de que abrir caminhos para a profissionalização, para a autonomia da pessoa com Down, nesse sentido, por que a gente ainda carece de iniciativas assim e qual é a importância desse tipo de... Acho que é desinformação, né? Eu acho que a questão é essa. Você vê o que a Fernanda Desinformação, falou. medo, né? Será que ele vai conseguir desempenhar essa função? Será que ele vai conseguir fazer? Eu acho que a gente precisa pensar sempre que a gente não tem que dar limite, a gente tem que dar oportunidade. E quando a gente dá oportunidade, eles conseguem desempenhar muito bem qualquer função. Eles precisam ter essa oportunidade de aprender, de ter um instrutor, uma pessoa que possa de verdade estar ali. Como ela, né? Ela está de coração aberto, está preparada para atender. Ela falar que ela foi quem mais ganhou com o projeto. Aprendam. É isso, né? Ela aprender a gente estava falando das limitações de cada um, né? Ela falou da limitação dela, exatamente. Né? Olha que maravilhoso. A gente vai mostrar também agora, o hashtag já está com tempo curto, mas a gente vai mostrar possibilidades de... na verdade, são pessoas inspiradoras com Down, que receberam a oportunidade que a Fernanda dá para o Daniel e que a gente está aqui conversando, e que têm histórias incríveis e que servem mesmo de referência para quem, enfim, tem Down ou para o familiar que está acompanhando, para ver que as limitações muitas vezes são colocadas por nós, né, pela sociedade e não pela própria pessoa com Down. A gente vai soltar aqui agora as imagens da Kayla McKill, que é a primeira pessoa com Down influente na política do Congresso americano. A Kayla, ela é uma lobista, não no sentido que a gente tem aqui no Brasil, que é associada à corrupção, não é isso não. É a figura de alguém da sociedade civil que tem acesso aos membros do Congresso americano e, ao ter acesso aos membros do Congresso, ela leva as causas, as questões, as necessidades das pessoas com deficiência e com Down para esses congressistas, para que eles então possam fazer a legislação e atender a essas demandas para que você tenha uma qualidade de vida ainda melhor. Além da Kayla, olha só, a gente tem a Isabella Spremiel. A Isabela é a primeira estilista com Down reconhecida internacionalmente. Tanto que a BBC chegou a eleger a Isabela como uma das 100 mulheres mais influentes nos últimos tempos. A Isabela tem uma confecção, tem uma marca, tem uma linha própria, ela é estilista, é uma marca de alta moda, de alta costura. Ela faz para pessoas que não têm Down, mas ela também prioriza
as pessoas com Down, porque uma das coisas que ela diz é porque você tem as roupas ou de alta costura ou de alto luxo, elas não são pensadas para uma pessoa com Down, porque tem diferenças características físicas diferentes. Então, Isabela é uma das pessoas. A gente também tem, olha, o Pablo Pineda, que ele ficou mundialmente conhecido, Pablo, como a primeira pessoa com Down a entrar numa universidade na Europa. Ele fez pedagogia, tem licenciatura, é ator, participou de um filme Eu Também, em 2009, e autor de um livro que é o Desafio para Aprender Crianças com Habilidades Especiais, Manual para os Pais. Né? Então, ele escreveu ali a sua história e como essa relação com os pais. E aqui no Brasil, o filme Colegas, de 2013, foi estrelado pelos atores com Down Ariel Goldenberg, Rita Pock e Breno Viola, e conquistou prêmios, né, no Festival de Gramado, no Festival de São Paulo e em outros festivais, e conta a saga de 3 amigos com síndrome de Down que fogem de uma instituição onde eles estavam morando para realizar os seus sonhos. Casar-se, voar, conhecer o mar, enfim, ter autonomia e realizar os sonhos. Por que essas pessoas, e a gente lembrou que era vereadora e agora está no parlamento na Espanha, né? Com a primeira deputada, né? Deputada. Com a primeira figura política, né? Figura política eleita. da Europa, eleita pelo voto popular, né, na Europa. O que ainda falta para a gente ter mais Keila, mais Isabela, mais, enfim, mais Pablos? O que ainda falta? Eu acho que falta a gente estava falando da rede pública, a rede pública acolhe, né? A rede de educação particular, ela fica onerada com pessoas que necessitam de maior suporte. Você tem que contratar mais profissionais, né? Então, eu acho que falta um espaço de acolhimento na estrutura, né? E um olhar de impulsionamento mesmo, né? Sem que a gente imagine que sabe pelo outro, sem perguntar para o outro, né? É preciso acreditar nessas pessoas. Eu acho que falta também isso, falta a informação e falta você acreditar que é possível. Porque quando você acredita que é possível, você investe. E até o colégio particular, ele vai investir mais. Em todas as crianças, né, Valéria? Sim, todas. Parar para pensar geral, de uma maneira geral. Porque a gente está falando hoje da síndrome de Down, mas né? daqui o próximo mês a gente vai estar falando dos autistas também. Não, e que de uma criança que passa uma situação de violência ou uma situação de perda de um luto e que ela está lá mais inibida e, né, mais silenciosa, tem que poder investir, saber o que está se passando. É o olhar do outro, É o aquela olhar do... disposição que você tem que ter, né? Aquela entrega que todo pessoal de educação precisa ter para poder acolher de verdade essas pessoas. Tem uma coisa que é fundamental em todos esses casos que a gente apresentou aqui no hashtag, a família bancou. A família bancou o sonho. Então, minha filha quer trabalhar no Congresso, vamos fazer com que isso aconteça, né? Porque eu acredito. Eu acredito na potencialidade dela, no que ela é capaz de oferecer. Minha filha quer ser estilista e reconhecer. As roupas são lindas, depois vai lá e dá uma olhada. Quer ser estilista, por que não? Como que a gente faz para ela alcançar isso? Então, tem um olhar da sociedade, mas a participação da família é fundamental. Mas eu vou te dar um outro dado. Muitas vezes, nós no município recebemos crianças que a família não acredita. Que acha que não vai aprender, que não vai chegar. São famílias também desinvestidas, são famílias que não têm acesso à informação. São famílias desassistidas, são famílias que não têm acesso à informação, e a questão maior é essa. E, às vezes, o professor ele consegue mostrar para aquela família. Que tem hoje, por exemplo, em todas as escolas do município do Rio de Janeiro estão acontecendo palestras, festividades, todas voltadas para a questão da síndrome de Down. E, às vezes, a mãe vai até lá para assistir, está lá vendo seu filho fazendo uma peça de teatro, apresentando, lendo uma poesia, e ela diz, mas eu não esperava que ele fosse fazer isso. Eu não sabia que ele podia fazer isso. E a gente também tem investido muito nessa questão, de estar dando oportunidade desses pais conhecerem as potencialidades desses alunos, de estar podendo mostrar para os professores que esses alunos são potentes, mas que eles também são potentes, porque o aluno, o professor muitas vezes acha que não tem condições. Não estou preparada, eu não vou conseguir, eu tenho medo, eu não sei lidar com a criança. E depois, no final, todo mundo aprende. Todos aprendem. Eu acho que hoje
O hashtag Educa já está chegando aí nos minutinhos finais, né? Na verdade, nos segundinhos finais. Mas acho que se fica hoje uma palavra para a gente aqui, né, trabalhar essa temática toda, é oportunidade. Oportunidade para a pessoa com Down e oportunidade para quem lida com a pessoa com Down, né? Família, escola, sociedade civil. Valéria, Fernanda, sejam muito bem-vindas ao hashtag Educa. Voltem quando quiser, as portas estão abertas. Obrigada pela participação. Eu quero agradecer o convite e também, em nome da professora Kátia Nunes, que é a nossa diretora, dizer que o Instituto Helena de Poff está aberto, que as portas das nossas escolas estão abertas para as pessoas com síndrome de Down e para todas as outras pessoas. Ok, muito obrigada. A inclusão é com a gente. E você que acompanhou o hashtag já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas postagens do hashtag Educa no Facebook da Multirio e no portal da Multirio. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.